18, nós leremos dos versículos de 37 até o versículo 50, diz assim a palavra do nosso Deus. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a tua palavra está aberta, Senhor, mais uma vez. E, ó Deus, que gratidão nós carregamos por isso. Pelo privilégio, ó Deus, de podermos estar aqui reunidos, assentados, ó Deus, na tua presença, para sermos, ó Deus, abençoados pela tua palavra, corrigidos, confrontados, ó Deus, e alimentados por ela. Ó Deus, que nesse momento em que ela será explicada, exposta, ó Deus, com explicações e aplicações, que seja o próprio Espírito que poderosamente, ó Deus, entregue aos teus filhos e filhas a tua palavra. Que ele entregue a seus corações, ó Deus, para o bem das almas deles, para que contemplem Jesus, se maravilhem com ele, se admirem dele e encham-se, ó Deus, de paixão por ele. Que o Senhor os faça aumentar seu amor por Jesus, também a sua dependência por ele. Que eles vejam a glória de Jesus, é isso que nós pedimos a Deus, no nome dele, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, esse é um salmo maravilhoso de louvor e de ação de graças pela proteção de Deus ao longo da vida de Davi. O salmo, ele tem uma repetição quase idêntica lá em 2 Samuel, capítulo 22, como nós já falamos antes. Ele relata a proteção de Deus e a razão da proteção do Senhor com belas imagens aqui ao longo destes versículos que nós navegamos por estes domingos. Aqui o salmista, poeticamente, ele chama Deus de sua força, rocha e fortaleza. E nestes domingos que nós estivemos ocupados com este salmo, nós vimos coisas importantes a respeito de como nós devemos nutrir a gratidão ao Senhor Deus. Nós vimos nos versículos de 1 a 3, como ponto de partida dessa proteção do Senhor, que há um grande Deus para amar, e este grande Deus para amar nos salvou, nos amando. Nós vimos nos versículos de 4 a 19,
um resgate grandioso feito por este Deus. Nós vimos que houve um perigo que fez Davi clamar. E logo em seguida, Davi, dos versos de 7 a 15, ele expôs com intensidade o majestoso livramento do Senhor. E ele depois, os versículos de 16 a 19, deixou claro que esse livramento ele é pessoal. Vimos nestes versos que a apresentação do livramento de Davi, deste grande Deus resgatador, protetor, é apenas, digamos, a primeira tela. Há um pano de fundo maior, há um livramento maior, há um resgate maior que nós encontramos em Jesus. E o Salmo, ao mesmo tempo que fala de Davi, fala mais ainda de Jesus. E nós prosseguimos andando neste Salmo e vimos que, dos versículos de 20 a 36, que o Senhor ele não apenas livra, não apenas salva, mas Ele capacita aqueles a quem Ele livra para que possam viver uma vida diante dEle. Viver a vida da maneira mais justa possível. E Ele concede da sua justiça, que finalmente ela é realizada em Jesus. E dada a cada um daqueles que são livrados pelo Senhor, inclusive o próprio Davi. Hoje nós concluiremos esta jornada nos versos finais, para nós vermos aqui o que acontece quando Deus capacita aqueles a quem Ele livra. Hoje nós veremos sobre isso. O que acontece quando Deus capacita aqueles a quem Ele salva. Dos versículos de 37 a 50. E a primeira coisa que o texto nos mostra, meus irmãos, é a respeito exatamente da vitória que o Pai deu ao Filho. A grande e completa vitória do Senhor, ela é vista aqui. Dos versículos de 37 e 41, é isso que o texto nos fala. Ele diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Meus irmãos, nós olhamos para esses versos e vemos que Davi ele está dizendo aqui que ele perseguiu seus inimigos, os alcançou e os derrotou. Ele faz uma referência aqui às guerras anteriores de Davi, que são narradas lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 8 e verso 14. Também em Samuel 2, 22, 38 a 43, o texto que eu disse que é quase praticamente uma cópia idêntica a esse aqui, onde ele relata as suas vitórias de guerra. Davi cantou um cântico ao Senhor depois que o Senhor o livrou, lá em 2 Samuel 22, no verso 1, e ele disse: livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Esse discurso, ele parece ter sido adaptado aqui no Salmo para se transformar em adoração pública, para ser um cântico do povo de Deus. É isso que nós concluímos. É uma expressão, meus irmãos, que não é apenas a expressão do compromisso de Davi com Deus, mas também da obra de Deus em tornar Davi alguém vitorioso, de tornar Davi alguém bem-sucedido. Agora, veja bem, é um importante registro de nós fazermos aqui. Davi, nestas guerras que ele relata no texto dos registros do livro de Samuel, ele não iniciou invasões das terras das nações vizinhas. Davi não era um tipo de Vladimir Putin, um invasor, inimigo, um hostil. Não, meus queridos. Ele nem mesmo liderou soldados nestes países.
envolvendo algum tipo de exército ou exércitos em conflitos militares que pudessem fazer com que ele adquirisse esses territórios. Na verdade, queridos, quando uma potência estrangeira invadiu Israel, e foi isso que aconteceu, Davi ele atacou esse inimigo como uma forma de defesa e ele subjugou este inimigo hostil completamente. É como se ele, numa condição muito mais isenta, muito mais inocente, estivesse na posição do Zelensky. E diante da invasão e da hostilidade russa contra a Ucrânia, os ucranianos subjugassem completamente o invasor, e os vencesse, e os subjugasse. Foi isso que aconteceu nestas situações de Davi. Nós acompanhamos, nós já vimos isso, o quanto a hostilidade de Saul contra Davi é um levante assustador. Põe ele em fuga em algum momento. Como cristãos, nós vivemos em uma cultura que é inimiga de Deus. E que, portanto, também é inimiga do povo de Deus. As mesmas nações hostis a Israel, que foram derrotadas e, incrivelmente, como Davi diz aqui, deixadas intactas, mas como subordinadas a Israel. É muito ao longo da história, meus irmãos, daquilo que o povo de Deus vive por causa desse ódio que essas nações têm, que esses povos, essas pessoas têm de Deus e de seu povo. Mas veja, Jesus ele previu que no mundo nós teríamos essas tribulações, que nós enfrentaríamos essas inimizades. Mas ele nos disse para termos coragem porque ele venceu o mundo, diz lá em João 16:33. Então o pano de fundo aqui de Davi, a história de Davi é utilizada para na verdade, nos projetar para uma tela maior. As vitórias completas de Davi são feitas aqui e narradas aqui para nos descortinar para uma tela maior que mostram a vitória completa de Jesus contra o mundo. Ao contrário de Davi, Jesus ele lutou para defender um reino espiritual muito maior do que o reino físico defendido por Davi através de uma guerra física. Davi, ele descreve poeticamente as maneiras pelas quais Deus o capacitou para esse sucesso. Nós vemos isso dos versículos de 31 a 37. E agora, no texto de hoje, ele está expandindo essa descrição nos versículos 37 e 38. Anos antes de escrever este cântico de louvor, meus irmãos, Davi matou, por exemplo, o gigante Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17. E não foi a habilidade de Davi com a espada que venceu aquela batalha. Em vez disso, foi a provisão do Senhor Deus. Deus, ele usou uma situação, digamos, mais frágil, mais vulnerável de Davi, não como a figura, a imagem do guerreiro portando uma espada, mas do homem pequeno portando uma funda, para justamente colocar em destaque que aquilo que estava evidente na conquista não era a habilidade de Davi, mas a provisão do Senhor. Agindo por meio da habilidade de Davi com uma funda, uma corda semelhante a um chicote, usada para arremessar uma pedra ou pedras em alta velocidade. O texto diz que a pedra de Davi foi lançada com tal força e com tal precisão, que em algo absolutamente preciso, que não podia ter sequer uma pequena margem percentual para a direita ou para a esquerda, para o alto ou para baixo, que não teria o mesmo efeito, aquela pedra cedeu o crânio do gigante. Mas tudo isso Davi expõe, tudo isso nós vemos no nosso texto, para entender que, embora as batalhas de Davi elas fossem físicas, na maior parte das vezes físicas aqui, o diabo ele é o maior inimigo em questão.
O que realmente moviam os filisteus? O diabo, o pai deles. E o diabo, meus irmãos, é o maior inimigo do cristão, e é isso que João 18:36 nos diz. É isso que Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. E essa é aquilo que nós precisamos reconhecer como a maior batalha do cristão. De todas as coisas delineadas nas guerras físicas de Davi, o diabo está por trás também. Se na vitória nós vemos o grande pano de fundo da vitória de Jesus, na hostilidade, por trás dela nós vemos o pano de fundo da hostilidade do diabo. Podemos repelir os ataques do diabo. A Escritura está cheia de conselhos e orientações a este respeito. Por exemplo, podemos repelir seus ataques, como diz o texto de Efésios 6,17, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou como diz Hebreus 4,12, aprendendo do Senhor a habilidade de usarmos a nossa espada. Mas o ponto que esta exposição da vitória de Davi quer estabelecer para a gente é que quando Deus está conosco, os nossos inimigos, eles são derrotados e consumidos. Isso significa que os pecados e as tristezas, as dores que nos consomem, e todas as formas de mal sobre nós, elas são consumidas diante do poder da graça do nosso Deus. Que quadro, meus irmãos, estes versos nos dão. Que conforto, que encorajamento. Estes versículos finais desse salmo, deste belíssimo salmo, eles nos apresentam não apenas as vitórias de Davi, mas finalmente as vitórias de nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Vitórias que são dele, mas vitórias que foram feitas nossas vitórias. Os versículos de 39 a 40, eles vão conduzindo de tal forma que Davi é levado a louvar a Deus. E é importante nós destacarmos que neles, Davi não se torna arrogante ou egocêntrico. Pelo contrário, ele entende que a vitória veio do Senhor. Ele diz: pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também pusestes em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Ele termina rematando: eu os exterminei, mas ele deixa claro qual é a origem, a fonte dessa força e dessa vitória. Foi Deus quem fez isso. O reconhecimento que Davi ofereceu neste salmo é que o Senhor é a fonte última do seu sucesso, da sua vitória. Davi, meus irmãos, ele permanece humilde e grato ao Senhor pelos seus sucessos militares. Ele deixa claro: foi Deus, não Davi, quem originou a força necessária para que estas vitórias fossem conquistadas. E a natureza dessa vitória é colocada claramente nestas palavras aqui. A destruição dos inimigos, ela foi completa. Da mesma maneira que quando olhamos mais amplamente para a tela maior e vemos a vitória de Jesus, nós vemos que a destruição de nossos inimigos espirituais está completa. E isso pode nos fazer exultar. Isso deve nos fazer exultar. Olhar para esse quadro deve nos fazer encher-nos de gratidão a Deus por uma vitória tão completa contra tudo que ameaça as nossas almas. Nós podemos exultar sobre o pecado, a morte, o inferno, que foram todos desarmados e incapacitados para nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso conquistador. Meus irmãos, que Jesus, que Ele graciosamente
Ele dê a vocês uma derrota semelhante dentro dos seus corações. Que seus sentimentos, seus pensamentos, suas vontades estejam todas provando, experimentando a graça desta vitória incrível de Jesus. Que o pecado, que a morte, que o inferno estejam incapacitados, exterminados, um a um em seus pensamentos, seus sentimentos e vontades. Foi para isso que Jesus morreu. Foi isso que Jesus fez. O apóstolo João, ele presta uma homenagem ao Senhor e à sua palavra pelas vitórias que os leitores de João tiveram, pelas grandes vitórias obtidas por aqueles jovens, aquelas ovelhas de João. Ele se dirige aos jovens como aqueles que venceram o maligno lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 13. E no verso 14, o verso seguinte, ele diz: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus, ela permanece em vós, e já vencestes o maligno. É isso que é tão incrível na obra de Jesus. Ele vai lá, ele pega o teu coração e ele sai simplesmente derrotando tudo isso. E no final dando a sensação para você de que você combateu, de que você guerreou, de que você foi bem-sucedido. Ele não é aquele combatente que humilha aquele por quem ele combateu. Pelo contrário, ele te pega, ele te carrega e ele te conduz, e ele dá a você a sensação da vitória. Se nós formos pensar em termos dos esportes, vamos pensar alguma coisa mais ou menos assim. Entra o craque do time. E ele é tão individualista, e ele é tão bom, que ele sai driblando todo mundo, entra com bola e tudo. E ele simplesmente humilha os outros. Há uma sensação para o time de que ele ganhou, nós não. Eu sei que é bem distante do que eu vou falar aqui agora. Mas quando teve o campeonato lá dos oficiais, que eu fui o artilheiro, ganhei uma medalha, o Bira aqui fazia as jogadas incríveis e tal, e vai lá, pastor. Então, um pouquinho disso. Jesus, ele faz tudo, ele vence, mas ele dá aquele gosto na nossa boca de participação nessa vitória. É isso uma das coisas incríveis na vida cristã, que muitos crentes, por licenciosidade, relaxo, preguiça, não querem provar. Ele poderia, e ele já fez tudo, e ele poderia simplesmente estar lá, só ele, mas ele disse: olha, leia a minha palavra, ore, guerreie, batalhe. Eu quero que você prove o gosto daquilo que eu vencei por você, para você. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu submeti, eu venci. Davi sabe que foi Deus. Ele está dizendo isso. Ele começa o verso 39 dizendo: pois de força me cingiste para o combate. O Senhor fez. Mas ele termina o verso 40 dizendo: eu os exterminei. Esta vitória é completa até neste aspecto, meus irmãos. O de fazer com que os que são beneficiados pela graça tenham o gosto da vitória muito forte na boca, no coração. Então não desperdice isso. Como Davi, exulte nisso, se alegre nisso, nessa salvação, e encha-se de gratidão ao Senhor. Quando nós experimentamos a vitória sobre uma tentação, nós precisamos ser humildes e gratos ao Senhor pela vitória. É lógico que ser presunçoso é algo extremamente perigoso. É perigoso porque nós podemos pensar que nós fomos vitoriosos pela nossa própria força.
E não faltam advertências quanto a isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz: aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Ou Provérbios 16, 18 também adverte, dizendo: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Davi, ele não caiu aos pés de seus inimigos porque humildemente ele creditou a Deus a sua força. Mas ele está cheio do deleite da vitória aqui. Ser humilde e grato ao Senhor não remove dos teus lábios, da tua boca, do teu coração, o gosto de saber que você venceu. E esta sessão, os versos 41 e 42, ela adiciona algo interessante aqui. Vejam comigo, ele diz: gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Veja que ele, mais uma vez, como Davi tem feito nestes salmos, ele coloca em relevo aqui o quanto a oração é uma arma notável. Meus irmãos, a oração é uma arma tão notável que até mesmo os ímpios a usarão em seus momentos de desespero. Homens maus apelaram a Deus contra os servos do próprio Deus aqui. Petulância. Tudo em vão, porque o reino dos céus não está dividido e Deus nunca socorre os seus inimigos às custas de seus amigos. Inclusive, é uma coisa importante de nós entendermos o cuidado com a oração. Como uma arma notável, e toda arma deve ter um manejo cuidadoso. Tomar cuidado, porque há orações a Deus que não são melhores do que as blasfêmias, que não trazem resposta confortável, mas provocam maior ira do Senhor. Calvino, ele indaga: eu devo pedir a um homem para ferir ou matar seu próprio filho para gratificar a minha malícia? Uma certa ocasião, quando eu morava no Sudoeste, nós congregávamos lá, a irmã Maninha, ela disse que uma pessoa que frequentava uma igreja dessas das campanhas havia chegado para ela e foi orientada o seguinte: ela era amante do homem casado. E um líder da igreja disse: olha, você vai dar um jeito de conseguir um par de sapatos do homem para entrar no dia da campanha na igreja calçada com o par de sapatos dele. Sabemos bem, eu não preciso me arriscar, perder meu tempo aqui dando nomes a isso. Isso é uma coisa pavorosa, isso é coisa do diabo. Mas o atrevimento daquela mulher foi ainda mais longe, porque ela pediu a Maninha: olha, ore por isso, ore para que ele deixe a esposa e venha ficar comigo. Ah, Maninha, Deus é mais, misericórdia, Senhor. Eu não sou louca de fazer uma oração dessas. A gente louca, até entre muitos que se dizem crentes, que usam orações para pedir coisas terríveis a Deus. E aqui no nosso texto nós vemos isso. Jeová não considerará os desejos cruéis dos inimigos da igreja, que ousam oferecer suas orações por sua destruição, chamando sua existência de cisma e sua doutrina de heresia, meus irmãos. E nos versículos seguintes, nós vemos mais uma vez que a derrota das nações que lutaram contra o rei Davi foi tão total e tão completa, que elas aqui são colocadas como pós chocados, cujo poder foi quebrado em fragmentos e se tornaram tão fracos quanto o pó ao vento, e tão nada quanto a lama das ruas, diz o texto. Calvino, comentando, ele diz que assim potentes e vis são os inimigos de Deus, que agora se tornaram pela vitória do filho de Davi na cruz. Falando da cruz, para terminarmos esse ponto, meus irmãos, Colossenses 2,15 diz que ele despojou os governantes e autoridades e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles.
Primeira coisa que Davi mostra-nos aqui sobre o que acontece quando Deus capacita é a vitória completa de Jesus. Jesus, ele triunfou completamente, ele venceu o poder do diabo, de maneira que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrar todos aqueles que por meio da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus venceu. E Jesus venceu completamente. Exulte nisso. Contemple isso e exulte nisso, e encha-se de gratidão. E sinta o gosto dessa vitória na sua boca, sinta o gosto dessa vitória no seu coração, queridos. É este o objetivo desse salmo: alimentar a tua gratidão e o teu louvor. Segundo lugar, nos versos de 43 a 45, nós vemos uma outra coisa que acontece quando Deus capacita aquele a quem ele livra. Os versículos dizem assim: das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Nosso poeta aqui, queridos, ele está louvando a Deus. No restante, na sequência dos versículos, ele ainda vai falar de uma união e uma paz que sorriu nos domínios de Israel. Agora, certamente, meus irmãos, essa parte do texto que vai ficando mais aguda aqui, ela tem muito mais de Jesus do que de Davi. Deus não apenas concedeu a vitória sobre os seus inimigos, mas ele também exaltou Jesus altamente. A vitória foi completa. E agora nós somos postos diante da exaltação do ungido do Senhor, do seu Messias, de Jesus Cristo, o Cristo Victor. Veja como esse aspecto é verdadeiro para Davi. Davi, ele viu essa exaltação de forma limitada na própria vida dele. Deus, ele subjugou os filisteus e outras nações estrangeiras sob o governo de Davi. Então, há sim uma exaltação de Davi, mas o texto fala demais. E isso é verdade para Cristo aqui. Porque Jesus, ele foi exaltado sobre todas as nações e sobre todos os poderes. Essa mesma linguagem, ela está no texto que abriu o nosso culto hoje, em Filipenses capítulo 2. Quando o texto diz: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, o que isso significa para missões e evangelismo, meus irmãos? Nós cantamos pela manhã, no final do culto da manhã, pela causa, um dos cânticos que nós aprendemos no acampamento. Cântico que enche os nossos lábios de afirmação da nossa participação no Evangelho de Jesus como embaixadores de Cristo, como portadores desse Evangelho. E esse texto também está nos falando sobre isso. Para nós, meus irmãos, a exaltação de Cristo como cabeça das nações deve dar-nos grande alento para evangelizar e para nos envolver com missões. Após a ressurreição, Jesus, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele, Jesus, recebeu a autoridade sendo exaltado, queridos, como ungido de Deus, como aquele que é o cabeça das nações. E é desta autoridade, desta posição de exaltação, de glória, que ele nos envia como seus embaixadores. A vitória de Cristo, de uma maneira, ela torna fáceis os nossos triunfos. O evangelho, ele é recebido por algumas pessoas, por alguns corações rapidamente, aparentemente despreparados para isso e completamente surpresos e maravilhados quando encontram esse evangelho. O que dizer das imagens daquele vídeo que corre por aí, dos chineses abraçando a Bíblia, beijando-a com gratidão, recebendo o evangelho com um entusiasmo tão incomum para a gente acostumada com a Bíblia e com a liberdade de culto como a gente aqui. Aqueles que nunca ouviram o evangelho antes, eles ficam encantados com a sua primeira mensagem. Muitos obedeceram a ela. É um amor à primeira vista, como diz Calvino. E não é incomum quando Jesus é o pretendente destes que são desposados por esse evangelho. Seu evangelho é, em alguns casos, tão logo que ouvido, acreditado. Que incentivos, meus queridos, nós temos para espalhar a doutrina da cruz? Quantas pessoas estão conhecendo as doutrinas da graça pela internet, pregações disponíveis no YouTube, e que poderiam ter se encantado com estas coisas a partir de você, do seu entusiasmo por Jesus, da sua paixão pelo Jesus exaltado. Alguém poderia estar mais encantado com Jesus por causa do seu entusiasmo, da sua paixão, do que por ter zapeado, ter mexido em vídeos lá no YouTube e encontrado uma pregação do Paul Washer, chocante, ou do Paulo Júnior. Você já parou para pensar nisso? Que há um Jesus exaltado, glorioso, grandioso, e que deixa pessoas simplesmente encantadas, e que talvez você não esteja vivendo com o devido entusiasmo que essa exaltação deveria provocar. Esta é uma coisa que nós também vemos aqui. Infelizmente, meus irmãos, alguns estão tão acostumados com o som alegre do evangelho, que são mais endurecidos do que suavizados por seus ensinamentos. Isso não muda a verdade a respeito dos ímpios, dos inimigos de Deus. Eles são como folhas secas ou árvores destruídas. Os nossos inimigos e os inimigos de Cristo, eles não encontrarão seiva e vigor neles hora nenhuma. Não há graça na impiedade. Não há nada de interessante na impiedade. Calvino, ele diz que aqueles que são estranhos a Jesus são estranhos a toda felicidade que dura. Aqueles que se recusam a ser regados do rio da vida, eles logo desaparecerão. E ele continua dizendo, olha, nós não servimos a nenhum Deus inanimado, imaginário ou moribundo. Pelo contrário, há um Deus grandioso, cheio de glória, há um Salvador exaltado, que é o fundamento de nossa esperança e que deve ser o objeto do nosso louvor, do nosso entusiasmo, da nossa paixão. E ele diz então, como uma oração, que o Deus da minha salvação seja exaltado não apenas nos céus e na terra e sobre todos, mas especialmente sobre o meu próprio coração. E assim nós fechamos esse segundo ponto, alertando você a estar de olho, a estar ligado de que Jesus está exaltado, cheio de glória e da vitória que ele teve. E que você precisa ser uma pessoa totalmente entusiasmada, totalmente apaixonada
por esse Jesus exaltado. E então o salmista dá-nos a última coisa aqui que acontece quando nós vemos Deus capacitar os que Ele livra, que Ele liberta. Versículos de 46 a 50 diz que há um grande evangelho a proclamar. Veja o que o texto diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Meus irmãos, como nosso Salvador, o Senhor deve ser mais do que nunca glorificado. Nós devemos publicar amplamente a história da aliança, a história da cruz, a mensagem da cruz, a eleição do Pai, a redenção do Filho e a regeneração do Espírito. Aquele que nos resgata da ruína merecida deve ser muito querido por todos nós, deve ter tudo de nós, tudo, absolutamente tudo, a começar das nossas vozes altas para proclamar o seu evangelho. O evangelho que Jesus nos envia às nações para proclamar, ele pode ser expresso de muitas formas diferentes, e a Bíblia ela nos dá uma linguagem diferente para proclamar o evangelho. Mas aqui neste salmo há uma coisa interessante. Nestes cinco versículos finais deste salmo incrível aqui, nós temos uma simples proclamação do evangelho em 3 partes. Veja só como ele estrutura. O Senhor vive, verso 46. O Senhor livra, versos 47 e 48. O Senhor deve ser louvado, versos 49 e 50. Uma vez perguntaram a Francis Schaeffer como ele evangelizaria. Ele disse: olha, se me dessem 1 hora, eu gastaria 45 minutos falando das más notícias e os 15 minutos finais falando sobre as boas novas, porque eu já teria alguém desesperado diante de mim, doido por salvação, desesperado por salvação. Mas aqui Davi nos dá uma coisa diferente da maneira como o Schaeffer escolheria expor o evangelho. Ele diz que 3 frases a respeito do Senhor você pode expor nestes versículos finais para alguém e proclamar Jesus e seu grande evangelho, dizendo: ele vive, ele livra e ele deve ser louvado. O John Piper, em Alegrem-se as Nações, ele fala que tem tudo a ver com adoração e com não adoração. O problema das pessoas é exatamente esse. Eu já falei para vocês de outros modos, falando sobre transtorno de culto, que no fim das contas a idolatria, que é a não adoração, são problemas de transtornos de culto. Guerras no casamento são transtornos de culto. 2 pessoas que deveriam estar vivendo uma para a outra em adoração a Deus, fazendo para o outro um ato que é de adoração a Deus, fazendo o que Deus quer que ele faça. Isso se aplica às amizades, ao trabalho, isso se aplica à maneira como você cuida dos seus filhos, isso se aplica a tudo. E é isso que você precisa levar às pessoas, a mensagem de que elas estão imaginando um Deus morto, mas Ele está vivo. E elas estão perdidas, elas estão escravizadas por causa deste desespero delas, esta falta de referenciamento e de a comunhão de amor e vida com Deus. E este mesmo Deus as livra disso, dessa escravidão, para que finalmente eles possam experimentar a comunhão para o qual estas pessoas foram feitas, que é
provar e se deleitar em Deus o adorando. Lembram da primeira pergunta do catecismo? Qual o fim principal do homem? Adorar, cultuar, glorificar e gozar e se deleitar em Deus. E elas estão fora disso. Meus irmãos, nossa resposta ao que Deus fez deve ser uma resposta de louvor. Devemos louvá-lo, cantar em seu nome e falar de sua grande salvação, de seu amor inabalável. Deus chama as pessoas não apenas para se arrependerem de seus pecados, não apenas para confiar em Jesus, mas para o adorarem, para louvar seu nome. Foi para isso que nós fomos criados. E é este o objetivo final da nossa proclamação do Evangelho, que haja ali culto. Uma das coisas mais incríveis ao longo da vida cristã que eu pude participar foi daqueles momentos intensos de evangelismo de rua, que a gente saía para vários cantos e chamava as pessoas, ia para cidades pequenas e batia de casa em casa. Olha, Deus está vivo e Ele salva. Vamos adorá-lo, vamos cultuá-lo. E aí, no final daquele dia de evangelismo, nós fazíamos um grande culto ao Senhor Deus. Nós o louvávamos. Observando o pastor Josafá, o amado pastor Josafá, evangelizando uma pessoa à beira da praia, um vendedor de queijo coalho, assadinho ali, na beira de uma praia, ele sentado com a Bíblia aberta, e ele falando deste nosso Criador tão incrível, do amor dele, do quanto ele estava perdido e que Deus poderia salvá-lo. E aí, depois daquela conversa gostosa que o homem estava adorando, ele virou e falou: vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. E ele sempre convida as pessoas na rua. Tem vídeo dele em Salvador evangelizando, pregando para as pessoas e chamando: vamos adorar o nosso Deus. E cantando um salmo como eu não vejo ninguém cantar um cântico e um hino, sem instrumento, sem banda, cheio de adoração ao Senhor. É isso que Davi está dizendo, é isso que ele está nos conclamando, nos chamando a fazer. O John Piper, ele diz que as missões existem porque a adoração não está existindo. A adoração é fundamental, não missões, porque Deus é supremo, não o homem. Quando esta era terminar e os incontáveis milhões de redimidos caírem diante do trono de Deus, as missões elas não existirão mais, mas a adoração existirá para sempre. Adorar, meus irmãos, nós fomos feitos para isso. O Evangelho é sobre isso. E eu pergunto para você nesta noite, terminando as exposições do Salmo 18, Jesus é a tua rocha. E então nós devemos perguntar ao encerrarmos: o Senhor é a sua rocha e a sua salvação? Você está confiando em Jesus e na vitória dele sobre o pecado, a morte e o inferno que ele concedeu a todos os que são seus? Você pertence ao vitorioso Rei Jesus como seu súdito, mesmo com seu irmão ou irmã mais novo e cordeiro do mundo? Você o está adorando, portanto, confiando nele, proclamando o seu nome. Ele é seu e você é dele. É sobre isso que a gratidão que Davi quer arrancar dos nossos corações trata aqui. Seja de fato e de verdade de Jesus. Tenha paixão por Ele. Seja grato a Ele. Tenha louvor por Ele em seus lábios, em seus corações. E não apenas no domingo, não apenas hoje, meus irmãos, mas amanhã, depois e depois, ao longo de todos os dias das vidas de vocês. Louvem, adorem Jesus. Lembrem-se que não haverá vida no culto se não houver culto na vida.
Passem essa semana adorando Jesus. Amem-no. Ele amou vocês demais. Ele nos amou demais. Amemos de volta. E esse amor clama, pede por adoração, louvor.